estamos recebendo novamente o Sindicato de Servidores Públicos Municipais e, gente, aquele quadro, né, aquele prognóstico negativo começa realmente a se confirmar, mas eu queria que você ressaltasse como é que está o diálogo hoje, né? Como é que está essa comunicação aí com a Prefeitura, os setores responsáveis, porque eu sei que as dificuldades elas existem mesmo, vai faltar dinheiro, vai faltar condição, mas como é que está o diálogo hoje? A situação é diferente? Bom dia, Anderson, bom dia aos telespectadores. Antes da gente falar, eu quero te dar parabéns pelo jornalismo responsável que você faz. Muito obrigado. Não vou cansar de dizer isso. A gente veio aqui porque a gente acredita no seu programa, né? Nessa responsabilidade que você tem de passar a informação. De fato, com relação ao diálogo, a gente não tem o que questionar. A gente tem, sim, as portas abertas, né? Vinícius, a todo momento que a gente manda um ofício, ele procura nos atender. Quando a gente não manda também, e a gente, como quinta-feira, eu estive na prefeitura, porque eram 4 dias que o servidor ia ficar sem salário. Então, nós fomos, eu, Robinho e Francisco, fomos à prefeitura para saber se ia sair alguma coisa, como é que estavam as contas, né? O subsecretário de Fazenda, Fabiano, nos atendeu, mostrou para a gente realmente o extrato que está sendo sequestrado o dinheiro do FPM. Sim. E mostrou quanto tinha na conta, fizemos os cálculos e saímos de lá com o pedido de que entrasse na conta do servidor a quantidade que tivesse ao final do dia e antes das 4 horas, porque quem tem portabilidade, se receber depois das 4, recebe só na terça-feira. E aí ia passar os 4 dias, não ia adiantar sair o salário. E a gente realmente acompanhou, eles correram para cá, correram para lá, para que se adiantasse para entrar antes das 4 horas. E aconteceu o pagamento do servidor, um valor pequeno de R$500, mas era o que tinha de fato naquele dia. Na época de Catão, a gente também tinha esse recurso de sentar lá, de ver as contas, sim, de poder acompanhar de perto o que está acontecendo. Nesse próximo mês, a gente vai tentar fazer o sequestro antes de ser sequestrado os valores que estão sendo, para ver se a gente consegue sequestrar o valor do salário, né? E vamos ter que ficar assim. Esse orçamento já foi feito o ano passado. Sim. E a gente sabe que é óbvio, quem conhece a gestão passada sabe que ele não ia fazer um orçamento privilegiado para esse ano. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Pelo contrário, né? Fizeram um orçamento menor, a gente gritou, na época foi aprovado na Câmara. E depois que se é aprovado, a gente tem pouco recurso judicial para voltar com isso atrás. E aí a gente mantém, né, sabia, desde do início do ano passado, desde o início desse ano, a gente avisa, no final do ano passado, que isso ia acontecer. E já estamos avisando, fomos em reunião com ele na quinta-feira retrasada, e já avisei a ele, se você não fizer uma previsão, em setembro do ano que vem, vamos viver a mesma situação. Pode ter dinheiro, não se tem orçamento para se pagar. Nós tivemos reunião com ele, com o prefeito, na quinta-feira retrasada, antes da assembleia que a gente teria, para a gente ver o que queria dizer, né, o que a gente poderia passar para o servidor na assembleia, o que ele gostaria que a gente passasse, e para a gente cobrar algumas ações que a gente já havia enviado ofício. Falamos da LOA, pedimos, vamos receber a LOA essa semana, agora que ele já entregou na Câmara, vamos fazer um trabalho sindicato, Câmara, né, trabalho técnico, para a gente chegar e saber como é que vai ser o orçamento do ano que vem. Já sentamos com os vereadores, então está tudo muito bem fechadinho, todo mundo esperando esse trabalho técnico. A Câmara também vai fazer uma pesquisa técnica em cima da lei de orçamento, se comprometeram em não aprovar, né, de qualquer maneira, precisa se verificar, não se pode ter um orçamento para o ano seguinte menor do que o ano que você está vivendo. Então, do orçamento a gente só vai poder falar a hora que ele estiver nas nossas mãos. Pedidos nós fizemos dos reajustes, do salário, do vale alimentação, do plano de saúde e tudo. E aí várias ações que a gente está fazendo, que você sabe, nenhuma delas estão paradas, já executamos o plano de saúde. Inclusive, passei para ele na última quinta-feira que a gente sentou, que ele agora está na execução, não tem jeito, tem que fazer. Parece que uma empresa se mostrou disponível a sentar, não agora em janeiro, porque agora as empresas sabem, é divulgada a nossa situação, ninguém vai querer sentar se já não está recebendo salário. E é importante, né, a gente lembrar também que os últimos processos que aconteceram, né, para escolher uma empresa,
deu a chamada deserta, né? A licitação deserta. Sim, sim. Que nenhuma empresa se mostrou interessada. Então, gente, e quando é uma licitação deserta não tem muito o que fazer, porque se não tem gente interessada em pegar o serviço público, a administração pública não pode contratar, né? Não pode escolher, né, a forma correta de contratação, sobretudo desse tipo de serviço, é a licitação, né? É o processo de disputa pública. Não tem outro jeito. E se não tem ninguém interessado, não dá. Não tem como, né? O que a gente precisa fazer é buscar essa credibilidade de novo, Isso. né? Ele a saúde financeira. Exatamente. Ele se comprometeu a buscar essa credibilidade, pediu que a gente estivesse ajudando nessa questão e na possibilidade, se tiver deserta, de que outra forma ele poderia fazer o pagamento desse plano. Nós pesquisamos algumas formas, é óbvio, sentamos com alguns representantes, né, que também estão buscando outras empresas para fazer esse contato com ele, mas de fato o sindicato preferia que a prefeitura fizesse esse contato. A gente pode até tentar conversar, tentar pedir a credibilidade, né, dar mais esse voto de confiança, mas a gente prefere que seja feito com a prefeitura e não com o sindicato, né, visto que a gente não pode atender todo mundo, só os sindicalizados. Então a gente fica um pouco amarrado com relação a isso. Mas já demos várias formas, inclusive sugestões dele fazer isso. Enviamos ofício, pedimos à Procuradoria para fazer revogar esse decreto que Pedro Gil, na época, fez do Vale Alimentação, que servidor que está de férias agora não recebe, de licença médica não recebe, não era assim. Como a Procuradoria não fez até agora, a doutora Ana Paula está dando entrada no processo, vamos fazer via processo, né, porque a gente não teve saída. O sindicato continua trabalhando, Anderson. Vai ter que judicializar, não tem jeito? Vai ter que judicializar e a gente não tem jeito. não faz de ofício, a gente tem que judicializar. Nós tivemos há pouco tempo agora um boato muito forte, muito grande, e eu acho que isso é falta de informação mesmo, né? Eu me preocupo muito com as pessoas que se formam e não conseguem exercer a sua função e se dizem, entre aspas, profissionais dentro de uma área que não conseguem exercer a função por falta competência, de capacidade, eu não sei. Porque eu, por exemplo, graças a Deus, toda a minha formação, eu tenho 4 faculdades e 2 pós. Toda a minha formação eu posso exercer. Eu sou formada e sou capacitada para exercer. Tenho 24 anos de prefeitura. Nosso salário, meu, dele, de todo servidor hoje está no portal. Né? Olhar o bruto e olhar o que a gente ganha, o líquido, às vezes é até assustador, né? Eu agora estava olhando lá no portal de transparência, até os comissionados, realmente, assim, vi em alguns contratados alguns absurdos, que a gente até já questionou, mas nos comissionados está se mantendo ali os valores que já eram. Existe muita dúvida com relação ao Fundeb. Sim. Isso já é antigo, né? Alguns questionamentos. O que é o Fundeb? O Fundeb, ele te dá direito à prefeitura de, no mínimo, 60% fazer pagamento de professor. Ele é para desenvolvimento e manutenção da educação. Todo mundo que está dentro dessa área tem o direito de receber pelo Fundeb. Eu e Robinho, nós somos da área da educação. Para a gente também não é diferente disso. O que aconteceu na gestão Tricano foi que Eveline se achou no direito de retirar todo o pessoal administrativo, pessoal de dentro da Secretaria de Educação, do Fundeb, que até então todo mundo recebia pelo Fundeb. E nesse bolo, ela colocou eu e Robinho. Enquanto sindicato, você está fazendo direito, você sabe disso, a gente tem direito à licença sindical. Claro. E a gente tem direito, na Constituição Federal, da permanência, né, da manutenção, de tudo aquilo que a gente traz junto com os nossos... Sem nenhum tipo de prejuízo. Sem nenhum tipo de prejuízo. Está aqui, está escrito, eu trouxe. Então, eu não tenho por que sair do Fundeb. Não. Eu não tinha. Mas nós saímos. Fizemos um processo, estamos lá até hoje com o processo, né, está correndo. No meio desse tumulto, a secretária, quando entrou, em reunião com o conselho do Fundeb, acharam por bem retornar com todo o administrativo a receber pelo Fundeb. Isso significa, dentro do Fundeb, 2,3%. São R$100 e poucos mil, que se tiraria da 00. E o Fundeb comporta? Comporta. Então, todos voltaram a receber pelo Fundeb, inclusive nós dois. E eu até me assustei quando o meu salário saiu, porque eu já estava acostumada com o parcelado.
E fui procurar saber por quê, e obtive essa resposta, inclusive do conselho, que a gente tem lá o Carlos Renato, que é nosso representante. Sim. Então, todos estão recebendo pelo Fundeb hoje, né? Inclusive os motoristas da educação. Todos estão recebendo pelo Fundeb. E o Fundeb garante, porque ele diz, na própria lei, ela diz o técnico administrativo. Claro. O administrativo está escrito aqui, olha. Em exercício nas escolas ou órgão de unidade administrativa. Claro. Qual é o nosso órgão de unidade administrativa? A nossa escola maior é a Secretaria de Educação. Claro. Então, não tem porquê, que foi a nossa justificativa no processo, a gente não receber pelo Fundeb. O que as pessoas confundem é entre... Porque eu entendo assim, eu posso falar daquilo que eu vivo. Se eu vivo fazendo acordos políticos, recebendo por fora, dependendo de campanha política, dependendo de políticos, eu só sei viver nesse meio. Claro. Eu não sei viver nesse meio. Te falo, hoje eu aprendi que política eu não sou. Mas eu entendo que, a partir do momento que eu tenho direito, esse direito não pode ser me tirado. Não pode. Agora, se eu tiver... Principalmente por questões políticas, né? Principalmente por perseguição, que na verdade foi política. Porque acharam que me tirando do Fundeb, eu e o Robinho, a gente ia se calar e ia voltar para a sala de aula. Verdade. Se eu tiver que um dia voltar para a sala de aula, eu vou voltar com muito orgulho, porque eu escolhi ser professora. Eu escolhi toda a minha formação. Claro. Entendeu? Agora, isso é uma questão, né, que a gente esclarece aqui no seu programa. Eu queria aproveitar essa tua colocação para fazer uma pergunta. A gente percebeu, né, que com essa deforma trabalhista que a gente teve aí, talvez os sindicatos tenham sido as maiores vítimas, né? Foram vitimados realmente com essa questão da não obrigatoriedade. E nós tivemos no último governo, o governo Mário Tricano fez uma campanha descarada mesmo, né? Fez uma campanha clara pedindo para que os servidores saíssem do sindicato, né? A gente percebeu isso muito claramente. Inclusive, tinha secretário que ia para a rede social quase que todo dia falar: saia daí, que você não precisa mais isso, não é obrigatório. Isso influenciou negativamente ao sindicato? O sindicato perdeu força com essa ofensiva do ex-prefeito? Assim, na verdade ele fez várias, né? Uma delas ele fez uma denúncia no Ministério Público com relação à prestação de contas do sindicato. Sim. Que agora a gente escuta muito isso aí, né? Eu posso falar, porque talvez as pessoas não sabem como funciona, mas a gente, enquanto diretor, a gente não tem autonomia de mexer nas contas. Sim. Não é nossa, né? Existe uma pessoa responsável pelas contas. E eu posso falar dos 3 meses que eu estou sentada lá com relação às contas. Tricano fez uma denúncia no Ministério Público. E hoje se fala muito, que é aquilo que eu falo, não tem a profissão porque não tem competência e capacidade. Essa denúncia foi arquivada, porque eles entendem que não são eles que têm que cobrar a prestação de contas. Quem tem que sentar lá e cobrar a prestação de contas é o servidor sindicalizado. É o próprio sindicato. Né? Hoje a gente tem a prestação de contas lá exposta no sindicato para todo servidor que quiser ver. E o que eu te digo, o sindicato, quando você fala da contribuição anual, para a gente ela serviu, né, desde 2016 que eu estou lá, para dar cesta básica. Sim. E para pagar os processos coletivos. Porque, na verdade, a gente não fica com esse valor todo. Né? Você paga com federação, ele é distribuído. E o que ficou para a gente pagava cesta básica, pagamos muita conta de luz para servidor, remédio, e várias outras questões que o servidor precisou, nós usamos desse jeito. E os coletivos, que são caros, que as custas são caras, nós pagamos. Ano passado, quando se falou em contribuição anual optativa, se dizia que podia ser por assembleia. Então, a Andréia fez a assembleia, nós fomos em todos os locais, o servidor podia estar lá e votar realmente. Foi votado que se fosse feita a contribuição anual. Depois disso, alguns servidores questionaram, mas eu entendo assim, eu questionar na rede social, por que eu não estava sentada lá na assembleia e fui questionar lá? Que era um momento de discussão. Aliás, é o espaço para isso, né? Para isso, mas não foram. Mas tudo bem. Rede social não serve para nada. Nós entramos, o André entrou com o processo no Ministério e o juiz deu uma liminar, dizendo que a Assembleia era legal, né? A votação era legal,
mas que, em virtude do quantitativo, fosse dado 5 dias para o servidor fazer uma negativa, ir lá e dizer, eu não quero. E nós fizemos isso, demos 7 dias, porque pegou o final de semana, demos 7 dias para o servidor ir lá fazer, e todo mundo que quis fazer, foi lá fazer, nós não tivemos 30% de negativo. Passado 8 dias, depois de todo o trabalho que a gente teve para mandar tudo para o juiz e para a prefeitura e tal, em virtude de uma entrada do CEP e da gestão Tricano nesse processo, Sim. ele pediu que a gente fizesse o contrário, que agora a gente fizesse uma optativa. O servidor que quisesse fosse lá e assinasse. Fosse fazer uma positiva, né? Isso, e dissesse, eu quero fazer. Eu disse para todos eles, fizemos uma reunião de diretoria, eu disse que eu não queria essa contribuição no ano de 2017. Porque o sindicato não depende dela para viver e para trabalhar para o sindicalizado. A gente não depende dela, o sindicato não vai morrer, não diminuiu as suas lutas, não vai diminuir. O que a gente não vai poder fazer esse ano é dar cesta básica para todo mundo. A gente vai poder dar para o sindicalizado que pague, que é justo. Porque eu não posso pagar por aquele que não quer ser atendido pelo sindicato. E ano passado nós demos cesta básica para todo mundo, até o último que entrou no sindicato recebeu cesta básica. Esse ano a gente não vai poder fazer isso. Os coletivos, a gente vai fazer? Vai, para o sindicalizado. Aquele que não quer ser atendido pelo sindicato, eu não posso obrigar. Então, a gente não vai poder fazer aquele coletivo da forma que era feito. Isso é o que diminuiu. Agora, o restante, o trabalho continua da mesma forma, a gente continua fazendo. Talvez a diferença, Anderson, que na época, eu lembro na época de Arley, as pessoas questionavam por que a gente não berrava. Eu nem estava lá. Por que a gente não gritava? Por que a Andréia não gritava? Por que a Andréia não berrava? Talvez a diferença seja o momento. Você vai lembrar bem que ano passado as portas da prefeitura, enquanto a gente estava em manifestação, eram trancadas. Inclusive, em alguns momentos, cercas. Com auxílio, inclusive, da Polícia Militar. E cercas eram colocadas pelo lado de fora. Verdade. Então, isso é um governo de diálogo? Isso é um governo onde você encontra a porta aberta? Não é. E todas as nossas reuniões com a gestão Tricano era para diminuir alguma coisa nossa. 10% do salário, tirar e fazer economia, mas era sempre com a gente. Não se tem conversa quando só pesa para um lado. Não se tem acordo. Como é que você vai fazer acordo nessas condições? Não existe. As partes têm que ceder, né, de forma igual. Tem que ceder. E eu continuo nomeando. E o que existiu, diferente da gestão Tricano de hoje, continua se nomeando cargos? Continua. É uma questão que a gente já colocou e que precisa ser revista em qualquer governo que senta lá. Do jeito que é feito, não dá. O GSE pesa muito quando você tem um cargo, porque ele é de 100%. Claro. Então, nós recebemos esse contra-cheque lá, a pessoa ganha R$ 463 de cargo, não é nem de salário, ganha o carguinho dele lá. Quando entra o GSE, mais representação de chefia, vai para 1.391. Então, isso é uma pessoa. Você imagina todos os que tem por aí. No universo total. Isso precisa ser reestruturado. Verdade. Isso é uma questão que precisa ser revista dentro da prefeitura. Não é só com comissionado, pessoal que vem de fora, não. É o comissionado servidor também, que ou recebe o seu salário ou recebe o seu cargo. Né? Porque a gente não pode querer tudo num momento desse no mesmo pacote. Agora, para o futuro, né? Só para a gente finalizar, que a gente até se estendeu um pouco aqui, mas falando para os próximos passos. O sindicato aprovou o indicativo de paralisação? Como é que ficou essa situação? Então, na Assembleia foi pedido a ele uma reunião com todos os servidores, porque nós já fizemos de tudo na outra gestão. Gritamos, berramos, invadimos ali a prefeitura, paralisou, fizemos greve muito tempo e ficamos sem receber. O servidor achou que nesse momento era melhor sentar primeiro com ele e dar a oportunidade de ouvi-lo e dele contar e falar os seus argumentos. Então, o servidor pediu dia 28, você sabe, é dia do servidor público, é um domingo, pediu que dia 29 ele atendesse a todos os servidores no Pedrão. Eu recebi a mensagem dele, dizendo que ele vai atender sim, ele vai fazer oficialmente, ele está por secretarias, porque ele entende, né, a gestão dele entende que conversar
todo mundo no mesmo espaço, talvez ninguém se entenda e não vai ser produtivo. Por secretaria, será o secretário, o prefeito e aquela secretaria. E existem secretarias específicas, como a educação, né, que demandam um pouco mais de cuidado, verdade. E vai sentar todo mundo no teatro, e a partir do dia 29 ele vai começar a atender o servidor. Bacana. Ele vai soltar em nota oficial esse calendário, né, esse programa que ele vai fazer. Nós estaremos presentes a convite deles. Eles pediram que o sindicato estivesse presente em todas as reuniões, estaremos. Manifestação, nesse momento, o servidor se propôs a fazer a partir do momento que ele não atendesse. Né? Aí a gente daria o prazo legal, né, dos 3 dias, das comunicações, e faríamos a manifestação, mas eu acredito que não vai acontecer, porque ele vai atender, e o servidor, da mesma forma que ouviu o Catão na época, vai ouvir, vai questionar, vai falar. Eu acho que é um momento até para a imprensa estar lá, ouvir também, participar desse momento, né? E depois estaremos na próxima Assembleia, sentando novamente para ver se foi produtivo, se não foi, quais ações que nós vamos tomar. Pagamento, essa semana cai alguma coisa ainda, porque nós tivemos azar, porque foram 2 feriados, sexta e segunda, e o Refins acabou na quarta, né, e são 2 dias para cair na conta. Então, ontem começou a cair alguma coisa, hoje deve cair mais alguma coisa, mas também passamos por uma semana complicada, porque é semana de 12º, né, da Câmara, e não tem jeito, ele tem que fazer. Aí tem que pagar, não tem jeito. Tem que pagar, não tem saída. Então, é 1 milhão e pouquinho, mas é um dinheiro que tira nosso, né? Ontem saiu o pagamento do pote, porque entrou dinheiro, era pouco, para dividir o pagamento do pote, sai aí 700 mil hoje, mais ou menos. Já pagou R$ 1.700 ao servidor, mas essa semana ele me garantiu que ainda cai mais alguma coisa. Vai esperar amanhã o Refis. Tivemos também o azar esse mês do 12º, o ICMS foi diluído por causa dos feriados. Então foi um mês atípico. O que eu pedi a ele foi que ele pague dentro do mês, não deixe virar o mês, porque a gente entende que se você não virar um mês, a gente consegue virar com uma folha e o 13º talvez, né? E a expectativa de que esse ano passe, acabe, e em janeiro venha um novo ano, um novo orçamento, e que aí sim consiga respirar um pouco. Tá? É isso aí. Bom, gente, obrigado pela participação de vocês. O Robinho, obrigado. A gente está sempre à disposição, né? Como eu disse, quando a gente recebe o sindicato aqui, gente, a gente não sabe se ele vai falar bem, mal. A gente também não está interessado nisso também, não. A gente está interessado na saúde financeira, na saúde física dos nossos servidores públicos municipais, entendendo que são eles fundamentais para a manutenção do nosso dia a dia, né, da nossa economia, enfim, do nosso município, né? É a principal fonte empregadora e a gente quer que funcione bem, como tem acontecido nos últimos anos. Muitas dificuldades, a gente está aqui sempre à disposição. Eu te agradeço muito mais uma vez, te parabenizo por esse programa, que a gente tem prazer de assistir. Que bom. Né? Porque a gente sabe que o que vem daqui vem sério, não é falado de qualquer maneira, né? Não são mentiras, não são inverdades. Você está sempre preocupado em buscar a informação correta, né? Muitas vezes eu recebo até mensagem daqui perguntando, é assim mesmo, foi assim mesmo? Eu acho que isso é o correto, eu acho que esse é o jornalismo sério, eu acho que isso é o que dá credibilidade à cidade. Claro. Né? Fofocas, a gente já escuta o tempo inteiro, a gente não precisa de mídia fazendo fofoca. Verdade. Né? A gente não precisa disso. Eu te agradeço de coração o espaço para o sindicato e para a gente poder falar para o servidor, que eu tenho certeza que está todo mundo te assistindo, né? E te parabenizo pelo espaço que você dá a gente aqui e a credibilidade do seu programa. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, né? Já passamos aí alguns blocos e eu quero te convidar a participar comigo, que ainda tem muito assunto pela frente. Não sai daí, já já a gente está de volta.